Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Eu quero falar nessa noite a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias, Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus 28, 5. Mateus 28, 5. Está escrito aqui: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Mas ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo eles, pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e agora que iremos meditar nela, te pedimos, fala, Senhor, os nossos corações pelo teu Espírito Santo, que assim seja. Amém. Amém. Hoje, domingo, está sendo comemorado a Páscoa cristã. E a Páscoa cristã, ela tem a sua origem na Páscoa judaica. E a Páscoa judaica é aquela comemoração que eles fazem por causa da libertação que eles tiveram lá do Egito, de mais de 400 anos de escravidão, né? E eles foram libertos de lá poderosamente pelas mãos de Deus. Deus mandou 10 terríveis pragas sobre o Egito, e a última das 10 pragas, ela foi aquela da morte dos primogênitos. E Deus havia dito que era para que em todas as casas dos judeus eles sacrificassem um cordeiro. Cada família, eles tinham que fazer um cordeiro, eles tinham que cortar e matar o cordeiro e assá-lo, e eles iam comer esse cordeiro aí naquela noite. E com o sangue do cordeiro, eles tinham que colocar nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que à meia-noite veio o anjo da morte, e ele, em todas as casas que não tinha tido o cordeiro como alimento e não tinham marcado lá na frente a casa com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou nessa casa e matou o primogênito, filho primogênito de todas as famílias. De tal forma que lá no Egito, na casa dos egípcios, todos morreram, os primogênitos. Não tinha uma só casa que não houvesse, que não tivesse luto, choro, pranto, porque o primogênito daquelas casas havia morrido. E a palavra Páscoa, inclusive, significa saída, porque foi por causa disso que eles puderam sair lá do Egito, né? Foram libertos do domínio lá do faraó e puderam entrar no deserto em direção à terra prometida. E esse acontecimento aqui, ele
o cordeiro que foi morto, que foi sacrificado para que eles pudessem ser livres pelo sangue desse cordeiro da morte, pelo anjo da morte, ele representa Jesus Cristo. Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele foi crucificado e ele ressuscitou justamente no dia dessa festa aqui, no dia da Páscoa. Ele foi, então, ele ressuscitou, e aí tem toda essa ligação com relação a Jesus Cristo e esse poder. Avança aí, Ana Cristina. Eu contei aqui. Então, olha só, Jesus Cristo, ele foi crucificado lá na cruz do Calvário. Quando ele estava lá naquela cruz, isso na sexta-feira, ele era ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava fazendo o papel daquele Cordeiro. Ele estava dando a sua vida para que através da sua morte, do seu sangue derramado, a gente pudesse ser livre do anjo da morte, pudéssemos ser livres da morte, pudéssemos ser livres do inferno, pudéssemos ser salvos, pudéssemos voltar para Deus. E ele morreu. Eu vou dizer para você que, assim como o Cordeiro morreu, Jesus Cristo, na sexta-feira, morreu também. E todos os que viram Jesus morto, eles ficaram apavorados, porque Jesus morreu. Imagina a cena de Jesus pregado ali naquela cruz, e foi algo assim terrível para aquelas pessoas, porque ali aquele rapaz estava morto. Ele havia dito que isso ia acontecer, mas ninguém esperava que acontecesse mesmo. E aí, na hora que aconteceu, eles ficaram sem entender a coisa. E aí Jesus morreu, e Jesus, ele foi então sepultado. A Bíblia diz que foi doado lá um sepulcro para ele, uma caverna cavada na rocha, de um homem rico lá, para que ele fosse então sepultado. E Jesus foi sepultado lá. E aí passou o sábado e chegou o domingo. Quando chegou o domingo de manhã, as mulheres, elas foram até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. E elas, quando estavam indo para lá, elas iam inclusive preocupadas, porque elas pensavam: como é que a gente vai remover aquela pedra imensa, uma pedra imensa que tapava o túmulo? E quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida. E elas entraram no túmulo, e o túmulo estava vazio. Essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês agora, é a imagem do túmulo de Jesus, do verdadeiro. E ele está assim. Aqui é uma representação do momento da ressurreição, por isso o lençol está até ali. Mas esse aqui é o túmulo visto de dentro, a parte de dentro, que é a entrada e o túmulo vazio. Elas entraram aí, e quando chegaram aí, tinha um anjo ali dentro, que disse para ela: olha, esse Jesus que vocês estão buscando, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. E é aqui que eu quero dizer para vocês. As pessoas, elas lembram da sexta-feira, lembram do sacrifício de Jesus Cristo, e para muitas pessoas, ele permanece morto. Se ele tivesse apenas morrido para aquela cruz, aí sim ele teria sido realmente derrotado, vencido. O diabo teria vencido. Mas eu quero dizer para você que ele morreu sim. Ele esteve por 3 dias morto, mas
ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele voltou à vida. E eu digo a vocês, o túmulo de Jesus está vazio porque ele vive. Amém? Vamos ver. Aquela seta para baixo. Olha aí. Aqui mais uma foto, né, representando o momento do sacrifício. Esse sacrifício aqui, que foi uma coisa terrível, absurdo, ele findou se tornando o símbolo da nossa vitória. Né? É por isso que a cruz, que era símbolo de maldição, para nós agora ela é símbolo de vitória, de salvação. Porque foi aqui, nesse sacrifício, que ele deu a sua vida como o Cordeiro de Deus, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então você tem aí essa imagem que dá para você ter uma ideia do sofrimento que ele teve. Né? Ali tem uma figura dele com aquela coroa de espinhos que foi colocada na sua cabeça, ele todo ensanguentado. Né? Aqui, nessa foto daqui, ele está todo machucado, ele tinha acabado de ser torturado, né? Levado aquelas chicotadas. Nessa outra imagem aqui, no centro, ele está carregando aquilo. Imagine, depois de terem colocado aquela coroa de espinho na cabeça dele, e de terem chicoteado a ele, dessa maneira aqui, ao ponto dele ficar com a sua carne viva, né, nas costas, fizeram ele carregar uma cruz pesada. Essa cruz pesada, hein? Ele deve ter caído várias vezes enquanto carregava essa cruz. Ela era tão pesada e foi tão difícil para ele carregar a cruz, que teve um momento em que eles tiveram que obrigar um homem lá, para que ajudasse Jesus a carregar a cruz até o alto, lá do monte da caveira. E por que ele fez tudo isso? E aí é que nós estamos dizendo aqui, ó, foi por você, foi por mim, foi por você, foi por amar a nós. Ele estava aqui sendo sacrificado para estar em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. A vossa igreja. Essa imagem aqui é muito significativa. Ali está mostrando os pés de Jesus, ele caminhando, né? Já depois da cruz, e aí já nos dá a ideia de que ele está vivo aqui. Ele realmente esteve pregado na cruz. Estão aí as marcas, aí a marca dos pregos nos pés, mas ele já está aqui de pé de novo. Ele já está andando de novo. E ele está dizendo para você, eu morri por seu pecado. E aí ele está dizendo para você, viva agora por mim. Porque a decisão que a gente tem que tomar na nossa vida é justamente a decisão da gente viver por Jesus, de andar no seu caminho, de fazermos conforme a sua vontade, sermos seus seguidores. É uma decisão que a gente precisa tomar na nossa vida. Avancemos. Aqui está uma outra figura que também representa, né, o momento que as mulheres elas chegam lá no túmulo, elas iam preocupadas, porque o túmulo tinha essa pedra aqui, e elas pensavam, como é que a gente vai tirar a pedra, né? E quando elas chegaram lá, a pedra havia sido removida e tinha um anjo lá. Né? Esse anjo que estava aqui foi aquele que anunciou e disse para elas, esse Jesus que vocês estão procurando aqui, não está mais aqui. O túmulo está vazio, porque Cristo vive. A cruz está vazia, porque Cristo vive. Eu posso até usar uma cruz, mas ela vai estar vazia, porque Cristo não está lá não.
ela é símbolo da nossa vitória, da vitória de Jesus Cristo, porque foi lá que ele venceu. Mas ele não está mais lá não, e nem está sepultado. E aqui eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Você sabe que no mundo existem várias religiões, né? Existem várias crenças. E todas as religiões, todas as crenças, elas têm o seu líder, o seu fundador, o seu Deus, né? Aquele que as pessoas seguem. E se você for no sepulcro desses homens que fundaram as grandes religiões, que foram os grandes profetas, que impactaram o mundo, mas que já morreram, se você for lá no túmulo deles, você vai encontrar os restos mortais deles lá. Você vai encontrar os ossos, né? O que restou, né? Com o passar do tempo, ainda vai estar lá. Mas no túmulo de Jesus você pode até ir lá, vai estar lá em Jerusalém, e lá no Monte Calvário, né? Hoje existe lá até uma igreja, né? Mas você pode ir lá, pode até entrar no túmulo, pode até fazer orações lá dentro, mas Jesus não estava lá não. Hoje ele está vivo e o que é tremendo, como ele subiu aos céus, hoje ele está em nós. Ele subiu aos céus para ele descer na forma do Espírito Santo, e ele está na vida de cada um que o aceita, que o recebe. Vamos sair daqui. Aqui nós temos mais uma representação do sacrifício. Você sabe, Jesus Cristo ele foi sacrificado lá naquela cruz, no meio, ao lado aí de dois homens que também foram crucificados. Maria? Dois bandidos. Dois bandidos. O que acontece é o seguinte, até aqui, nessa crucificação, nesse momento que Jesus ele passou ali na cruz do Calvário, há uma representação aqui no que aconteceu, porque um dos bandidos, como disse a Mariana aqui, que foi crucificado lá do lado de Jesus, ele mesmo na cruz, ele não acreditou em Jesus e ele estava lá zombando de Jesus e dizendo para Jesus: por que você não desce dessa cruz e salva a ti e a nós? E zombava dele. Já o outro não, o outro ele disse: cale sua boca aí, porque eu e você, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós pecamos, porque nós fizemos coisas erradas. Mas esse homem, que pecado ele cometeu, que crime ele cometeu, ele não tem pecado algum. E aí ele se vira para Jesus, e é isso aqui que Deus ele quer que todos nós façamos. O que ele quer é que Jesus Cristo, pode acender a luz aí agora, né? Pode apagar aí. O que ele quer é que a gente faça como esse bandido aí, esse ladrão, né? Esse marginal que estava lá na cruz, ao lado de Jesus, porque ele vira para Jesus e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Note que ele reconhece que Jesus é Senhor. Essa palavra Senhor era dita, principalmente por eles, por judeus, só para Deus. E ele chamou Jesus de Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. O homem foi salvo. Assim a gente pode dizer no finalzinho do jogo, né?
quando ele estava lá na cruz, momentos antes de morrer, ele teve essa oportunidade de crer em Jesus, creu e foi salvo. O outro teve a mesma oportunidade, mas não creu e infelizmente perdeu a grande oportunidade da sua vida. E eu trago então nessa noite aqui essa mensagem de que nós precisamos também dizer para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino, perdoa os meus pecados, me salve. A gente tem que tomar a decisão de se tornar um servo, uma serva do Senhor Jesus. Vamos segui-lo, vamos andar na sua santa presença, vamos ser fiéis a Ele. E eu quero dizer para você, Jesus Cristo então foi sepultado, sim. Ele esteve aqueles 3 dias morto, mas na madrugada de domingo ele ressuscitou. E essa ressurreição, ela foi feita de uma forma assim tão maravilhosa, para não deixar dúvida alguma. Olha, só para você ter uma ideia, os romanos, eles estavam com medo de que o corpo de Jesus fosse roubado pelos discípulos, né? E aí eles saíssem mentindo, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Eles colocaram uma guarnição do exército romano para vigiar o corpo de Jesus lá na cruz do Calvário. Então eles colocaram uma legião, uma guarnição de soldados romanos. E a Bíblia diz, olha, que o imperador lá, os romanos, eles colocaram o selo do imperador lá no túmulo de Jesus. Sabe o que isso significava? Que ninguém podia quebrar aquele selo, ninguém podia abrir aquele selo, ninguém podia tirar aquela pedra, ninguém podia entrar ali. E os soldados estavam ali para guardar, para proteger, e o selo era para garantir que ninguém realmente ia abrir. E se alguém fizesse isso, ia pagar com a vida. Os próprios soldados, eles pagavam com a vida se eles perdessem lá o que eles estavam guardando. Mas veja só, quando aconteceu a ressurreição, a Bíblia diz que desceu um anjo do céu, como um raio, e esse anjo, ele desceu lá no meio dos soldados. Quando eles viram o anjo descendo, eles ficaram com tanto medo que eles abandonaram as armas e saíram correndo. E o anjo tirou a pedra, quebrou o selo romano, tirou a pedra e Jesus ressuscitou. Levantou-se ali de entre os mortos. E aí depois a gente viu, ele aparece lá para Maria Madalena, para as mulheres que foram lá para embalsamar seu corpo e o encontram vivo lá. Depois ele aparece para os discípulos lá na estrada de Emaús. E depois ele aparece para os discípulos reunidos lá no cenáculo. E depois ele aparece para os discípulos lá na praia. E depois ele aparece de novo para os discípulos. A Bíblia diz que ele ainda ficou com eles mais 40 dias, comendo, bebendo, ministrando. E aí depois disso tudo, foi que ele subiu aos céus, diante dos olhares de todos eles, e foi lá no alto do monte, e havia uma multidão lá, vendo Jesus subir aos céus, a olhos nus. Eles viram Jesus. Eram mais de 500 testemunhas
vida, da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. E note, quando ele subiu ali diante das multidões, 2 anjos apareceram lá e disseram aos homens: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Aí ele disseram, este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ele há de voltar, do mesmo modo como o vistes subir. Ele vai vir. E é essa vinda do Senhor Jesus que nós estamos esperando. E eu quero dizer para você, a cada dia que passa, mais perto está desse dia chegar. Ele pode vir hoje, amanhã, depois, na próxima semana. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas uma coisa é certa, ele disse, olha, quando vocês verem estas coisas acontecendo, e aí ele citou um monte de sinais, ele disse, ergam as vossas cabeças, olhem para o céu, porque a vossa redenção está próxima. E eu digo a vocês, ele está voltando, está próximo à vinda do Senhor Jesus. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se converter. A gente tem que se firmar na presença do Senhor Jesus. A gente tem que se tornar crente de verdade. A gente tem que servir a Deus de verdade, para valer. Ouviu? Ouviu, mano? É preciso entregar a vida para o Senhor Jesus de verdade. E é preciso começar a seguir o Senhor Jesus por toda a vida, até o dia que ele voltar ou ao dia que ele nos levar. Que acontecer primeiro. Não é? Então, nessa noite, nós estamos aqui reunidos também para celebrar a vitória do Senhor Jesus, porque ele ali na cruz, ele morreu, mas na madrugada de domingo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele voltou à vida. E como diz o apóstolo São Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo rompeu a morte, a barreira da morte, o maior dos nossos inimigos, e ressuscitou. E está vivo. Amém. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. E vamos louvar ao Senhor Jesus por essa honra maravilhosa de podermos servi-lo, segui-lo, andar na sua santa presença, sermos fiéis. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela meditação na tua santa palavra, por tudo aquilo que estivemos a meditar nessa noite abençoada de domingo. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus, para exaltar a ressurreição do Senhor Jesus, para exaltar o Senhor Jesus, a Ti, porque o Senhor venceu a morte, nos resgatou, nos trouxe de volta para a Tua santa presença. Te louvamos, ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, em favor de Manaus, em favor do Amazonas, em favor do Brasil, nós te pedimos, ó Deus, um avivamento sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Te pedimos um avivamento da nossa vida, te pedimos um avivamento aqui, na nova igreja querida em Manaus. Faz, ó Deus, uma obra tremenda nesse lugar. Causa, ó Deus, um avivamento extraordinário. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Firma, Senhor, os passos destas pessoas, os nossos passos, nos teus caminhos, até a vitória final. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas.
Deus abençoe vocês. Podeis assentar. Bem, meus irmãos, eu queria dizer a vocês que eu estou fazendo agora, de segunda a sábado, ao meio-dia, a oração do meio-dia, pelo YouTube. Né? Então, todo dia, meio-dia, são 5 minutos. Né? Se você não ligar ao meio-dia, perde. Né? Eu vejo já fazer. São 5 minutos. Eu tenho feito entre 5 a 7 minutos. O meu propósito é 5 minutos. 5 minutinhos só, uma oração breve, mas estou ali orando por você, orando pela cidade, orando pelo Brasil. Então, se vocês, durante o dia, lá no meio-dia, esteja lá onde você estiver, se você tiver acesso à internet, ligue aí o seu computador e ouça só uns 3 minutinhos de oração e você pode orar junto comigo aí também. Tá bom? E na quinta-feira e na sexta-feira nós estamos transmitindo a live pelo Facebook e pelo YouTube, às 20 horas. Esses dias a gente tem sempre tido problemas, assim como esses que a gente teve hoje aqui, né, por causa da internet que cai, da energia que cai, né, e outras coisas que acontecem. E aí a gente fica entrando atrasado, depois das 8, né? Mas a gente sempre tem entrado, né? E eu tenho feito o possível para não falhar, nem na quinta, nem na sexta. A intenção é às 8 horas. Tá? E aí eu peço para vocês nos acompanharem lá também. Se inscrevam aí no meu YouTube, né? E se inscrevendo lá, vai sempre chegar para você uma mensagem na hora que eu estiver no ar, lá fazendo a oração. Né? E é muito importante você participar. Tá bom? Então nós iremos agora fazer o ofertório. É o momento de contribuirmos para a casa, para a obra do nosso Deus. E eu vou pedir aqui a pastora Ana para distribuir aí entre vocês o nosso envelope, para você contribuir com mais facilidade. E eu quero dizer a todos que você pode contribuir também através do Pix. Eu vou dar para vocês aqui o número do nosso Pix, para que vocês que estão aí distantes, estão nos assistindo pela internet, contribuam com a obra aqui em Manaus, aqui neste ministério. O nosso Pix é 92 98 442 91 25. Vou repetir. 92 98 442 91 25. Levante aí na sua mão a sua contribuição e eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresento, Senhor, todas as pessoas que vão contribuir com a tua obra. Peço que o Senhor olhe para estas mãos que se estendem para dar tudo que estas pessoas estão trazendo a esta obra, a este ministério. Peço que o Senhor lhes devolva multiplicadamente. Não deixe, Senhor, faltar o pão, o alimento de cada dia, da bênção, da prosperidade para o teu povo. Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Você pode colocar a sua oferta na sala. Vocês que estão longe podem fazer a sua transferência aí através do Pix, mesmo aqui, querendo também. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Amém. Eu passo a palavra para o pastor.
Amém, irmãos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos encerrar, retornar às nossas casas, em nome de Jesus. Fala com Deus e agradece ao Senhor por esse privilégio tão grande que Deus nos concedeu, de termos vida eterna com Jesus Cristo. Grande Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem tão poderosa da ressurreição de Jesus Cristo para a humanidade, para nossas vidas. Ó Deus, Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Deus, e agora que vamos retornar à nossa casa, leva cada um em segurança e dá a todos nós uma noite de sono abençoado, um bom descanso e mais uma semana, ó Deus, de bênçãos e vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está encerrado, em nome de Jesus.